Oi, gente, e nessa aula eu vou fazer simplesmente 3 experimentos, tá? Que eu vou abordar com vocês 3 tipos de transmissão de calor, por irradiação, por convecção e por condução, tá? Primeiro vamos definir aqui mais uma vez o que é calor e temperatura para a gente não esquecer. Calor, ela mede a energia entre dois corpos com diferentes temperaturas. A temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, maior é o grau de agitação dessas moléculas. Normalmente utilizamos o termômetro, como por exemplo, colocando no corpo para saber o grau de agitação dessas moléculas e classificar se estamos com febre ou não. Vou mostrar para vocês agora aqui o experimento da condução, tá? Gente, a condução e a convecção, elas têm uma coisa em comum. Elas transmitem essa energia e transportam também a matéria. É totalmente diferente da irradiação, tá? Então vamos aqui, ó. Condução é quando acontece a transmissão de calor pelo contato. É necessário ter um contato para poder eu entender que aconteceu a propagação de calor por condução. Tá aqui um exemplo, ó. Tá aqui a vela. Deixa eu colocar mais para cá. Eu não sou tola, vou pegar aqui no metal, que é um bom condutor de calor, vou utilizar um alicate, tá? Ou se eu tivesse um pegador aqui com a barra protegida de borracha. E se você observar, eu tenho aqui, ó, um arame e tem, é tipo um percevejozinho, poderia ser, mas aqui é um clipezinho de grampeador, que eu colei com um pingo de vela, certo? E o que é que acontece? Por que eu coloquei pingo de vela? Porque é uma estratégia, né? Se eu aquecer de repente aqui, ó, eu vou começar a aquecer a extremidade desse arame. Ó, vou aquecer a extremidade. Deixa eu aproximar mais a câmera aqui para vocês verem melhor. O que é que vai acontecer? Eu vou aquecer esse material, vou aquecer o arame. Vocês vão ver o que é que vai acontecer. Está acontecendo o transporte de energia, que é o calor, e está acontecendo também o transporte da matéria, tá? Esse é um exemplo de, ó, o que é que está acontecendo aqui. Algo está acontecendo, deixa eu aproximar mais um pouquinho. Acontece a transmissão de energia, que é o calor, e a transmissão de matéria pela condução, ou seja, depende do contato, tá? Da fonte de calor. Ó, o que é que vai acontecer? Já soltou aqui, ó. Já soltou, tá totalmente solto, só falta cair, caiu. Eu balancei aqui um pouquinho para ajudar, tá bom? Esse foi um exemplo de transmissão por condução. É quando existe a transmissão de calor que depende exatamente, necessariamente do contato. Agora eu vou mostrar para vocês a transmissão de calor por convecção. É muito comum você ver a transmissão de calor por convecção na cozinha. Quando a panela está aquecendo a água, você consegue ver as bolhas. Aquelas bolhas são as ondas de convecção. É quando existe uma mudança aí da matéria, que é o mais denso e o menos denso. O menos denso é o que está mais quente, é o que está mais perto do fogo. Como ele é mais leve, menos denso, ele tende a subir e o mais denso tende a descer. Isso explica também porque o congelador normalmente é em cima, tá? É para que o calor que está embaixo suba, tá? E o frio que está em cima desça. Normalmente, mas tem algumas geladeiras que o freezer já é embaixo. Mas aí é um processo diferente. Acontece o mesmo fenômeno, só que no congelador, como está embaixo, aquela parte já fica isolada para não ter que ficar abrindo. Então, vou mostrar para vocês agora o experimento de convecção, que existe o transporte de matéria, tá? Então, aqui eu tenho um copo, eu vou colocar água nesse copo, e aqui eu tenho leite, tá? Simplesmente um pouquinho de leite. Vou colocar aqui água no copo. Bom, já coloquei um pouco de água aqui, ó. A água e o leite, eles estão à mesma temperatura, certo? Eu tenho um pouquinho só de leite. E eu vou precisar também de um canudo para ajudar a transportar matéria, né? Que é o leite para a água. Então, eu vou aquecer aqui mais uma vez. Acende aqui a vela. Para não precisar ficar segurando o isqueiro, né? Acender aqui a vela. E agora eu vou pegar um pouco do leite e vou colocar aqui na água. Com a ajuda, obviamente, do canudo. Certo? Então, vou pegar aqui, vou sugar um pouquinho. Eu coloquei bem pouquinho. É pra você colocar mais um pouco, tá? Muito, muito pouquinho. Bom, aí você consegue ver
Agora eu vou aquecer. O que é que vai acontecer? Eu tenho duas substâncias miscíveis, ou seja, elas se misturam, tá? Elas vão se misturar. Só que você ainda tá vendo uma região que tem água e aqui embaixo tem o leite. Com o passar do tempo, você vai observar que vai acontecer uma coisa, ó. Já está subindo as bolinhas de leite, ó. Ou seja, quem está mais aquecido vai tender a subir. Quem está mais aquecido tende a subir, porque está menos denso. Está um pouquinho leve, ó. Aqui ainda tem um pouquinho de água desse lado aqui, mas já está se misturando com leite. Tá vendo? Deixa eu dar um pausezinho aqui para vocês verem. Aqui já está um pouco mais misturado, mas ainda tem umas regiões. Eu vou mexer aqui para ajudar. Essas são as ondas de convecção. É quando há o transporte de energia e o transporte de matéria. Aqui nesse caso, o que é mais denso desce, o que é menos denso sobe, ok? Tá aqui mais um experimento. E agora eu vou mostrar para vocês o experimento da irradiação. O que é que acontece? A irradiação, ela transporta energia, ou seja, você vai ter um outro corpo que vai ser aquecido, mas não precisa transportar matéria, ou seja, não precisa existir contato. Ela não leva necessariamente a matéria para um corpo para ele aquecer. Um exemplo disso é aqueles bronzes artificiais, tá? Como ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, como a luz, ela simplesmente se propaga no vácuo ou no meio material. Ela não necessita exatamente de uma matéria para poder transmitir energia. É como uma conversa, ó. Eu estou aqui, tem uma pessoa ali e eu falo com ela, estou falando para ela, tararararara. Eu preciso estar exatamente tocando nela para ela saber a informação? Não precisa, né? Ou seja, imagine que a conversa seja essa energia. Então a pessoa vai receber a energia, receber a conversa, sem eu precisar tocar nela, tá? Lembrando que o som, ele precisa de um meio para se propagar. Mas eu estou dando simplesmente um exemplo para vocês entenderem melhor do que é essa energia. Então, ele vai transportar a energia, mas não transporta a matéria. O som, ele precisa de um meio para se propagar, tá? Mas eu só dei um exemplo aqui. O exemplo da irradiação ou radiação, como queiram chamar, é muito simples. Vou acender aqui a vela, ó. E vou aproximar minha mão. Aproximando a mão, eu começo a sentir a minha mão esquentando. Eu preciso tocar exatamente na vela? Precisa fazer um processo de condução? Não. Existe uma diferença de mais quente e menos quente? Não. Eu simplesmente recebo calor sem precisar receber a matéria. Esse é um exemplo de irradiação, tá? É quando existe o transporte do calor, é quando existe o transporte da energia, calor e energia, sem precisar transporte de matéria. Um outro exemplo é aqui, eu tenho um corpo negro, acho que vocês já ouviram falar desse experimento, e um corpo branco. Esse experimento é para ser feito com uma lâmpada, aquelas lâmpadas amarelas. Como eu não tinha, eu estou utilizando uma vela. Aproximar aqui os dois copos, ó. E o ideal é que em cada copo exista um termômetro. Por quê? Porque você vai precisar saber, no mesmo intervalo de tempo, qual desses dois copos vai aquecer mais rápido, mesmo sem tocar um no outro, mesmo sem tocar na vela. Se você acionar o cronômetro, o ideal é que tenha dois, você vai observar que o corpo negro, ele vai ter a capacidade de absorver melhor o calor, certo? Ou seja, o branco, você sabe que ele é a composição das 7 cores, né? Acho que você já sabe. O branco, ele reflete todas as cores que ele recebe, mas o preto, não, ele absorve a maior parte desse calor. Então, eu sair no calorão por aí com a camisa dessa preta, é estranho, porque eu vou receber mais calor, essa camisa vai absorver mais calor. Já uma camisa branca, ela vai refletir melhor o calor. Acho que você já ouviu alguém dizendo, nossa, não usa camisa preta durante o dia. A não ser que você queira se bronzear. Então, colocar um biquíni preto é a melhor opção, tá? Porque o bronze vai se destacar melhor. Galera, espero ter ajudado vocês. E até a próxima. Se inscreva no canal e divulga aí para ajudar a crescer e eu fazer mais experimentos e mais aulas para vocês. Um forte abraço. Tchau.